Oi, gente! Meu nome é Bianca Brasil e hoje eu vou falar para vocês sobre as relações entre jejum e espiritualidade. Esse é um papo que eu gosto muito, né? Gosto muito porque o jejum, desde que o mundo é mundo, né? Diferentes civilizações, diferentes religiões vêm utilizando a prática do jejum, né? As religiões mais antigas, né? E algumas até mais novas que usam como base algumas práticas antigas, elas utilizam muito do jejum. A gente tem aí Buda, né? A gente tem Jesus que fez, assim, pelas escrituras sagradas em geral, Jesus foi o que fez o maior jejum, né? Que foram 40 dias que ele ficou no ermo, que ele ficou sendo testado pelo diabo, né? E a gente tem algumas religiões que fazem toda sexta-feira, que fazem no sábado, algumas fazem o jejum no domingo. Eu tive o prazer, a honra e a grande felicidade de estar no Kuwait no período do Ramadã, né, que é uma lunação inteira que eles fazem jejum até o pôr do sol, né? Então depois do pôr do sol eles fazem oração e aí eles vão se alimentar. E eu aprendi muito lá nessa época, porque eu perguntava para eles, né, qual o objetivo disso? Na época eu não conseguia entender com a visão que eu tenho hoje, né? Mas eles diziam que era uma forma de purificação, que era uma forma deles tirarem os olhos do corpo, das necessidades do corpo e olhar para as necessidades espirituais, né? E de que realmente não só de pão vive o homem. E era muito bonito porque eles têm todo um preparo para orar, né? Eles falam que você não pode fazer uma oração se você estiver sujo. Então eles lavam as narinas, eles lavam a boca, lavam as mãos, os pés, né? Para se apresentar diante de Deus de uma forma limpa. E essa forma limpa é por dentro e por fora. Então quer dizer, o estômago limpo, os intestinos limpos, né? E por fora também limpo. E que durante esse período de jejum, as suas questões espirituais, as suas questões emocionais vão aflorar, né? E aí você entrega na mão de Deus para que Deus te ajude a cuidar dessas coisas, né? Então vamos voltar um pouquinho para as bases lá da medicina clássica chinesa, né? A mente, o coração, as emoções são yang e o corpo é yin. Então o corpo precisa segurar essa vida, né? É como a gente tem lá em Gênesis, né? Que Deus pegou pó, terra, né? Na verdade, fez o corpo do homem e pôs o yang, o sopro de vida nesse corpo, e aí ele passou a ser um ser vivente, né? Super bonito. Então, quer dizer, a Bíblia em Gênesis já fala que Deus pegou o yin, a matéria, né? Colocou o yang, o chi, né, a força vital, e aí a vida surgiu. Então, quando a gente come, e comer é yin, a gente está fortalecendo, a gente está aumentando esse peso, essa casca em volta da nossa essência, da nossa força vital, do nosso poder de sentir, de se emocionar, de querer e de sonhar, né? Quando você não come, quando você está jejuando, né, você vai se limpando por dentro, você vai esvaziando por dentro, esse peso em cima das questões espirituais e emocionais vai diminuindo e essas emoções conseguem sair, elas conseguem se manifestar, né? E aí em outro vídeo eu falei para vocês a respeito das emoções, que são a raiva, a frustração, a euforia, a alegria,
a manifestação da criatividade, né, do desejo de criar alguma coisa, da dúvida, do pensamento, da reflexão, da preocupação, da mágoa, do rancor, da tristeza, o medo, a insegurança, a coragem, né? Então, o poder da iniciativa, né, que pertence à madeira, que é maravilhoso. Então, vamos falar um pouquinho da madeira, né, e do poder da iniciativa. Pensa numa sementinha, 30 centímetros lá embaixo da terra. Ela é super pequenininha. Se você for pensar num peso de 30 centímetros de terra em cima de uma semente, é muita coisa, né, gente? É a gente embaixo de escombros de um sobrado. E mesmo assim ela tem um poder de iniciativa tão grande que ela consegue romper com a casca dela e poder sair. E é isso que o jejum faz. É como se o jejum tirasse esses escombros de cima da gente e a nossa espiritualidade, as nossas emoções tivessem espaço para brotar e para aparecer. Então, olha que bonito. Quando você para de comer toda hora, você dá espaço para tudo aquilo que está dentro de você se manifestar. E aí, quando acontecem como aconteceu comigo, sabe, de vir o luto do meu pai que eu não passei, quando vieram questões sobre a minha autoestima, questões sobre a minha relação com a minha mãe, né, que hoje minha mãe é uma pessoa que eu admiro muito pela força dela, ela é uma mulher muito forte, mas eu crescendo, por ser a filha mais velha de 5 irmãos, eu me sentia muito desprezada pela minha mãe. Criança não entende, né? Eu tenho irmãos. Olha, você tem irmãos. Que criança que vai entender isso? Eu só via que minha mãe não me dava a atenção que eu gostaria de ter, né? Então eu cresci com um bloqueio com a minha mãe. Um bloqueio muito grande que eu só fui entender lá na frente, porque mesmo a medicina clássica chinesa explica que a relação da mãe e da filha mais velha não é uma relação de tanto amor, carinho, carinho, afeição, é uma relação mais de a filha mais velha é a guerreira do lado da mãe guerreira, né? Então é uma relação de soldados, é uma relação de conquista, não é aquela relação de afeto e cuidado que a mãe tem com a filha mais nova e com o filho mais novo, né? Mas depois eu posso fazer um vídeo só falando disso para vocês. Então, quando eu comecei a praticar o jejum, veio o luto do meu pai, vieram questões da relação com a minha mãe, da relação com os meus irmãos, né? De relação com amigos, de relação com o meu trabalho, de relação com o meu ex-marido na época, a relação com os meus filhos. Então, sabe, foram 50 mil sementes que foram assim, ó, que nem pipoca dentro de mim, né? E que eu parei de usar a comida para abafar elas porque elas estavam estragando dentro de mim e eu percebi que eu estava me tornando uma pessoa negativa, uma pessoa que, exceto com os meus pacientes, eu só falava coisas ruins, né? Eu estava reclamando demais, eu estava sorrindo pouco. Gente, eu lembro que logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu estudava medicina chinesa, praticava medicina chinesa, mas eu dava aula de inglês em empresas, né? E até hoje tenho minha meia dúzia de alunos, porque é uma coisa que eu amo fazer e eu não abro mão. E aí, eu dava aula para várias turmas numa empresa, de gerência, diretoria, e eles sempre falavam: teacher, você tá sempre feliz, né? E mesmo no momento que eles acompanharam, que eles sabiam que eu estava me separando, estava passando por um momento bem difícil, eles super fofos falavam assim: teacher, com tudo que você tá passando e você está sempre feliz, você tá sempre para cima, você tá sempre sorrindo. E eu tava bem magrinha na época, né? Porque eu permitia que essas emoções se manifestassem, mas com o tempo e absorver algumas questões espirituais e culturais de alguns povos, eu fui me fechando, né? E aí a minha espiritualidade foi ficando de lado, as minhas emoções foram sendo enterradas, e foi só a partir de 2015, quando eu adotei a prática do jejum, que tudo isso foi aparecendo novamente,
né? E cada vez mais eu consigo sentir que aquelas sementinhas do mal, por que do mal? Porque quando elas ficam trancadas, elas viram do mal, elas podem virar do mal, né? Agora, quando elas brotam, elas se tornam flores, né? Toda emoção é uma flor que você pode acolher, que você pode regar, você pode tratar dela. Eu sempre falo daquele desenho, o Divertidamente, né? Sempre falo dele porque a gente tem que acolher todas as nossas emoções, porque elas têm papéis fundamentais. Não é só alegria, não é só medo, né? Ontem me veio uma frase na cabeça do nada, que eu até peguei o celular e gravei, que é assim, muita gente tem muito medo de fazer as coisas, né? E medo de fazer coisas que significam vida, alegria, né? E aí eu pensei, gente, as pessoas não vivem por medo de morrer. Olha que interessante. Vamos pensar um pouquinho nessa frase. As pessoas deixam de viver por medo de morrer. Isso aconteceu muito comigo quando eu estava com crise, com transtorno do pânico, né? Eu estava deixando de viver por medo de morrer, né? Aí quando eu comecei a me tratar, quando eu comecei a jejuar, eu falei, não, eu não posso, porque assim, como é que você vai deixar de viver por medo de alguma coisa? Aí hoje o meu mantra, né, a minha frase sagrada tá com medo, vai com medo mesmo. E quando você jejua, quando você está mais leve, quando você permite que a sua espiritualidade, a sua fé aflorem, você fala, gente, eu tô com Deus, né? Claro que a gente precisa se cuidar, a gente não vai sair aí que nem louco fazendo doideira, mas eu estou com Deus e Deus está comigo e eu estou acolhida pelo meu Pai, né? Pelo meu Pai que está no céu e pela minha mãe que é a natureza. Eu não estou sozinha. Então, quando a gente vai tirando a comida, a fé também se fortalece, porque essa é uma das coisas que os muçulmanos, meus amigos lá contaram para mim, Bianca, o período do Ramadã é para fortalecer a fé. Quando você conversa, eu tenho uma tia que é pastora evangélica, ela tem uma força espiritual assim, que ela vem andando e você sente a força espiritual dela chegando antes dela, né? Ela faz orações assim espetaculares, né? Ela é uma pessoa que eu admiro muito e ela jejua o tempo inteiro e todos os dias quando ela vai se alimentar, ela faz uma oração, ela manda para todo mundo pro WhatsApp essa entrega do jejum, é muito bonita, né? E praticamente todas as religiões têm, né, essa prática do jejum muito bonita, porque quando você está jejuando, você foca em algo emocional, espiritual, um pedido de ajuda, né, e a fé é muito grande, porque você não vai se segurar na comida, você vai se segurar na fé, você vai se segurar em Deus, você vai se segurar na sua convicção de que você não está sozinho e que existe todo um mundo espiritual em volta de você para cuidar de você, né? Então, independente da sua religião, ou mesmo que você não tenha uma religião, tá? Porque quando a gente fala de medicina chinesa clássica, a gente tem aí filosofias, né? Não é uma religião, tá? Não existem práticas religiosas, mas a gente sabe que o jejum ajuda a pessoa a fortalecer a parte espiritual, o jejum ajuda a fortalecer a fé, a gente conseguir enxergar os nossos demônios, né? Tem uma coisa que eu gosto muito na linha do budismo, que eles falam que a raiva, o ciúme, a inveja, todos esses sentimentos ruins é como se fossem os nossos demônios, né? E que a gente tem que vencer eles. Então a gente faz a prática do jejum para quê? Para se fortalecer. Esses demônios, que eles falam que existem 108 demônios, né? Eles nunca vão deixar de existir, né? Enquanto a gente está nesse plano aqui. Então a gente tem que estar mais forte e o jejum te fortalece a lidar com cada um deles, porque quando você sente uma inveja e você jejua pensando nessa inveja, você vai entender que o problema não é o outro, o problema está em você, né? E aí você vai resolver ele em você.
Eu sempre falo para os meus clientes que eu tenho uma forma muito fácil de identificar pessoas adultas e pessoas infantis, adultos maduros e adultos infantis. Como? Chega uma cliente aqui, vou dar um exemplo, tá? Chega uma cliente aqui e fala assim: ai, Bianca, meu casamento tá muito ruim. Tá? Conte-me mais. O meu marido faz isso, meu marido aquilo outro, e eu preciso que você dê um jeito nele. Essa é a situação número 1. Vamos pensar na situação número 2? Chega cliente aqui. Bianca, meu casamento tá péssimo. Tá, conte-me mais. Olha, meu marido tá me tratando assim, tá acontecendo isso e aquilo com meu marido. O que é que eu posso fazer para melhorar essa situação? Você me ajuda? Porque o adolescente, vamos entender a atitude do adolescente. O adolescente, a pessoa sem fé, a pessoa pouco espiritualizada, ela culpa os outros, né? Ela culpa o marido, ela culpa o filho, ela culpa o chefe, ela culpa o diabo, ela culpa todo mundo. Ela não assume responsabilidade pela vida dela, né? A pessoa adulta, madura, ela fala: meu filho tá fazendo algo ruim, o que é que eu posso fazer? Meu marido não está me tratando bem, o que é que eu posso fazer? O meu chefe está me tratando mal, o que é que eu posso fazer? O meu trabalho não está legal, o que é que eu posso fazer? Tem uma pandemia, o que é que eu posso fazer? O diabo existe e está tentando nos desvirtuar o tempo inteiro, o que é que eu posso fazer? Né? E não culpar. Ah, eu menti por causa do meu marido. A minha vida é uma porcaria por causa dos meus filhos. Ou eu sou infeliz por causa do meu trabalho. Não, jejua. Jejua com uma finalidade espiritual. Jejua com uma finalidade de entender qual é o seu papel nessa situação. Né? Como é que você pode crescer emocionalmente, né? Como é que você pode crescer psicologicamente? Como é que você pode crescer espiritualmente diante de uma tentação, né? Uma provação que você está passando na sua vida. A Bíblia fala que até Jó, que era o preferidinho, queridinho de Deus, olha o que ele passou. Mas ele se fortaleceu na fé. Agora, você nunca vai conseguir entrar em contato com a sua fé real se você estiver comendo o tempo inteiro. Você não vai conseguir entrar em contato com a sua fé verdadeira, com o seu eu verdadeiro, com a sua essência da vida, com aquele sopro que pertence a nós, se você comer o tempo inteiro. Agora, quando você jejua, você abre as portas do seu coração. Se você chama de mente, de espírito, de alma, não importa. Você abre essas portas para que aquilo que te assombra possa se manifestar e que você possa segurar na mão de Deus ou algo na força maior, né? Na mão da força maior que você acredita, e você ficar firme. E por que o jejum é de manhã? Por que o jejum espiritual é importante de manhã? Porque de manhã é o Yang, é a força da vida, é a força de Deus se manifestando, não é? Algumas religiões que fazem rituais, elas fazem os rituais do bem, né? Vamos dizer assim, do bem de manhã e os rituais do mal à noite. Né? Religiões muito antigas, tradições muito antigas, e a gente tem que respeitar essa sabedoria. As sabedorias milenares, elas sempre trazem muita informação rica. Então, de manhã, por que muitos cultos, missas, encontros religiosos são feitos à noite? Porque é à noite que a gente é tentado, porque é à noite que a gente é assombrado. Então, se você está lá falando de Deus, né, falando de coisas boas, você está fortalecido. E os cultos, missas de dia, encontros religiosos de dia, é para fortalecer o seu Yang para a noite você aguentar. Eu estava conversando com uma pessoa muito católica, e ele falando que a família dele tem uma tradição de nunca comer antes da missa, né? E aí eu fui pesquisar isso, e realmente, tá? Na igreja católica nunca se comia antes da missa, não se comia de manhã, tá? Eu vou falar um outro vídeo falando para vocês como que foi essa coisa da Idade Média, né? Daquela questão medieval, e até a gente entrar lá
na época do Renascimento, do Iluminismo, como que veio essa coisa de café da manhã, mas o café da manhã não existia até 1800 e pouco, né? Pelo menos não no Ocidente. As pessoas não podiam comer antes da missa. E por que você não pode comer antes da missa? Porque como é que você vai conectar o seu yang, que é o seu espiritual, com Deus, que está de manhã, que é coisa mais linda do que as manifestações da manhã? A gente vê a obra de Deus, né? Todos os momentos pela manhã. Deus é esse grande sol, é esse brilho, né? E aí, se você está cheio, pesado, como é que você se manifesta? Como é que você une esse amor, essa fé do seu coração, se você está cheio de capa, né? Que a comida traz esse peso. Aí depois que você se conectou, preencheu seu coração, preencheu seu espírito, sua alma, o que quer que seja, como quer que seja que você chame, essa coisa que nos conecta àquilo que é maior, ao maior espiritual, né? Depois que você faz isso, você come, né? Porque aí você colocou esse yang junto com você, aí você encapa para proteger, né? Aí não tem problema. Então, eu não quero convidar vocês só para fazer o jejum porque ele previne doença cardíaca, Alzheimer, diabetes, Parkinson, câncer, problemas mentais, distúrbios psiquiátricos, nódulos, massas, alergias alimentares, alergias de pele. Isso é pouco, né, gente? Isso é pouco motivo para fazer jejum. Eu não quero que vocês façam jejum só para emagrecer, ficar saudáveis, jovens e viver mais felizes e fortes. E eu também gostaria que vocês experimentassem o jejum com esse objetivo de fortalecer o coração, de fortalecer a mente, de fortalecer o seu espírito, a sua alma, tá? O nome que você quiser dar, mas essa coisa especial que nos une a esse todo maior, ao poder da criação, tá? O jejum também nos oferece esse baita presente, tá bom? Então eu agradeço você por estar aqui comigo, né? Em mais um vídeo. E se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá o dislike, mas me conta por que você não gostou, tá? Que você me ajuda também. Beleza? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, né? E por que eu peço para as pessoas darem dislike? Por que eu peço para as pessoas comentarem porque não gostaram? Porque quem avisa amigo é. Então, quando vocês fazem isso, vocês estão se tornando meus amigos, né? E eu vou considerar os comentários de vocês, tá? E procurar fazer vídeos aí que expliquem ou, né, tentar fazer uma coisa legal para quem tirou aí uns 30 segundinhos para me dar um feedback, e quem ficou comigo até o final também, né, que vocês deram para mim o maior presente que a gente pode dar para alguém, que é o nosso tempo. Então, se o maior presente que a gente tem é o nosso tempo, não vamos gastá-lo todo comendo. Vamos gastar fazendo outras coisas, porque tem coisas maravilhosas aí fora que a criação nos oferece. Mais uma vez, gratidão e até o próximo vídeo. 再见!